tio Zé arrancou a galera da cama cedinho mais uma vez. Pena que a Clarinha não foi. Naquele dia, nós fomos conhecer uma região da cidade que parecia até uma área rural. Quando chegamos a Guaratiba, no sítio da Dona Nicinha, nem parecia que estávamos numa metrópole. Mas é só olhar o mapa do Rio para ver. Guaratiba tá lá, entre Campo Grande e o mar. A Dona Nicinha é amiga da minha avó. Ela sempre me convidava para conhecer sua horta e dizia que em Guaratiba é muito comum as pessoas terem pequenas plantações em seus terrenos, porque além do clima e da terra serem propícios, ainda há muitos terrenos grandes. Sabia que o pai da Dona Nicinha era agricultor? Ela contou que quando era criança, os terrenos da família eram muito maiores e que eles viviam da venda das colheitas. Hoje em dia, ela divide o que planta com as pessoas que trabalham na horta. O que sobra, ela vende lá em Campo Grande. O tio Zé ficou impressionado com a sabedoria da Dona Nicinha. Ela sabe tudo sobre as plantas. Então vamos experimentar esse cacau? 1, 2, 3 e... Caraca, não sai! Caraca! É o suco mais caro que existe. Esse é fraco. Ei, não mastiga não, só chupa. Esse negocinho. É bonzão. Gostoso. Então esse aqui é louro, né? E esse acerola, maninha? Vermelhinha ali. Pode pegar uma, calma. Né? Aqui, olha. Ih, vermelhinha, filho. Ai, uma aranha! Docinha. Tamanho. Mas a aventura mesmo foi na hora de colher os ovos. É que a Dona Nicinha também tem um galinheiro. Naquela hora, eu fiquei mais assustada que o galo. Ainda bem que o Deco se impôs para me salvar. Não, cara, ela fica assim. Vai doer. Tio Zé! Mostra pra ela que tu é que manda. Mete mãozão. Não dá, cara. Pode bater também, rapaz. É isso aí, sai daí que eu vou pegar teu ovo. Nossa, como foi legal explorar as plantações do sítio dela. Como é que pode ter tanta coisa numa casa só? Eu nunca tinha comido cacau, nem graviola. Aliás, todo mundo adorou graviola. Opa. Cadê o pedacinho? Obrigado, né, Cadê? E depois da briga pelo caju, só não subi no pé de jambo porque eles ainda estavam verdes. A minha avó sempre falou que a Dona Nicinha tem uma saúde invejável, porque tudo que chega à mesa dela é fresco. E a gente comprovou. O sabor era bem diferente da comida que a gente compra, que fica um tempão andando de caminhão, guardada em geladeira, em galpão e ainda custa mais caro. Quando eu cheguei em casa, fui correndo achar um canto para plantar pelo menos um canteiro de salsinha. Primeiro direito, depois vai seguir em frente. Olha ela aí, a famosa cana-de-açúcar. O tio Zé contou que depois que os portugueses chegaram ao Brasil, essa região toda, desde Sepetiba até Vassouras, era uma fazenda imensa. Chamava-se Fazenda de Santa Cruz e durante 170 anos foi administrada pelos padres jesuítas. Dizem que eles eram muito trabalhadores, que entendiam de agricultura, de pecuária, de engenharia e de negócios. Eles criaram gado e plantaram muitos hectares de cana nessa região. Sabia que até hoje a cana-de-açúcar é uma das maiores produções agrícolas nacionais? Meu pai falou que é dela que se faz o açúcar, a cachaça e o etanol, que é o nome do álcool que se usa para abastecer os carros. O Rio de Janeiro já foi quase todo desmatado para virar canavial. Meu avô sempre dizia que foi o açúcar que acabou com a Mata Atlântica. Que o desmatamento foi o preço do desenvolvimento do Rio de Janeiro e de toda a economia colonial. Pelo visto, a cana-de-açúcar também ajuda no desenvolvimento da casa da Dona Nicinha. Porque depois de beneficiada, ela muda de preço. Um copo de caldo de cana é muito mais caro que 1 quilo de cana. A gente atravessou o Campo Grande inteirinho para chegar a uma trilha que dava no mirante dentro do Parque Natural do Mendanha. O tio Zé queria levar a gente para conhecer uma parte da floresta que sobreviveu às fazendas e às plantações. Ele falou que aquele parque preserva um dos últimos pedaços de Mata Atlântica primitiva da cidade. Aqui do lado direito nós temos Campo Grande. Aqui é Campo Grande. Campo Grande. Aqui do lado esquerdo nós temos Bangu, Realengo, Senador Camará.
E aquela serra ali é o quê? É Parque Estadual Maciço da Pedra Branca. A Serra do Mendanha que divide em cima na Cumieira com Nova Iguaçu. Com Nova Iguaçu. Eles também tem um parque natural do lado de lá, em Nova Iguaçu. Sabia que ali descansa um vulcão extinto? Só faltava essa, passear do lado de um vulcão. Ainda bem que vulcão extinto há milhares de anos não volta à atividade. Nós temos aqui exemplares de caititu, de paca, de cutia, de capivara, macaco-prego, migos e até rastro de onça parda já foi visto aqui. Depois de comer e suar, estava mesmo na hora de tomar um banho. Na verdade, antes da criação do parque, aquela pequena represa era o antigo reservatório de água da fábrica de tecidos Bangu. O tio Zé falou que essa fábrica também foi muito importante para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. A região não abandonou a atividade agropecuária, mas introduziu a atividade industrial. No dia seguinte, o Ronaldo trouxe a Clarinha. Ele é amigo do tio Zé e, como é geógrafo, explicou um monte de coisas pra gente. Foi ele que sugeriu a nossa visita à Ponte dos Jesuítas, uma das construções remanescentes da antiga fazenda de Santa Cruz. Ele falou que os jesuítas eram engenheiros muito adiantados para a época, que construíram aquela ponte com um sistema de comportas que desviava a água das enchentes do Rio Guandu em diversos canais. Era assim que eles irrigavam outras áreas mais afastadas do leito do rio. Os canais são tão grandes que deu até para ver no mapa. Imagina só que eles fizeram essas obras há mais de 400 anos, sem trator, sem caminhão e sem energia elétrica. E essas obras deram tão certo que boa parte da região permanece cultivável até hoje. O problema é que os rios sofreram muitas mudanças nos últimos séculos, por causa do desmatamento e da poluição. O seu José, esse aí da carroça, contou pra gente que tem uma lenda que diz que no meio daquela ponte haveria um túnel secreto que levaria os jesuítas diretamente para a sede da fazenda, lá no centro de Santa Cruz, no caso deles serem atacados. Ninguém nunca achou esse túnel, mas em Santa Cruz todo mundo conhece essa história. O seu José também queria que a gente conhecesse a plantação dele. Ele cultiva banana, coco e quiabo, mas de uma forma bem diferente da dona Nicinha. O Ronaldo estava explicando que essa região, entre o maciço da Pedra Branca e o maciço de Jericinó, forma uma grande planície de terras muito irrigadas e com muito sedimento orgânico. Esse tipo de solo se chama solo turfoso e é ótimo para plantações. A nossa região aqui foi muito produtora de tomate, depois em seguida batata doce, jiló, pimentão, maxixe, o aipim também. Esse quiabo é o Santa Cruz 47. O seu José produz para vender. Ele falou que muitos alimentos que compramos na cidade vêm de plantações como a dele. O Ronaldo também explicou que esse tipo de produção agrícola, com pequenas propriedades e uso de mão de obra local, é típico dessa região da nossa cidade. O tio Zé estava falando pra gente que havia muita criação de gado nessas planícies e que no final do século XIX, esse gado era abatido num grande matadouro que funcionava aqui perto, num edifício que hoje virou escola. Para levar a carne para a cidade, trouxeram um trem do centro até a estação antiga de Santa Cruz, que se chamava Estação do Matadouro. Esse aqui é o matadouro. A gente vai ver lá as ruínas. As ruínas. Aqui, os senhores estão vendo aqui as ruínas? Foi o matadouro que desenvolveu a economia dessa região. Nós fizemos uma rápida pesquisa no Centro Cultural de Santa Cruz. Nós descobrimos um monte de coisas legais. Mas o que me chamou mais a atenção foi o hangar dos Zeppelins. Não teve jeito. Ninguém sossegou enquanto o tio Zé não prometeu levar a gente lá no dia seguinte. Esse aí é o Tenente Olímpio. Foi ele que guiou a nossa visita pela base aérea de Santa Cruz. Caramba! Olha só o tamanho do hangar! Imagina só o tamanho do tal do Zeppelin. Há menos de 80 anos, sobrevoar o Oceano Atlântico devia ser uma grande aventura. Em 1934, por exemplo, para ir ou vir da Europa, era preciso pegar um navio ou então pegar um dirigível desses. Sabe por que existe essa base aérea ali? O porquê de ser em Santa Cruz, aí existe uma série de fatores que pesaram a favor, né? O relevo, né? Sem dúvida, essa área plana tão grande facilitava a aproximação do balão. O regime de ventos aqui em Santa Cruz é bem estável. E a linha férrea já chegava naquela ocasião, em 1934, até Santa Cruz. Então ele precisou estender um ramal muito pequeno
até a base, até o local de construção do hangar. Igual a este hangar, foram construídos mais dois, um dentro da própria Alemanha e outro nos Estados Unidos. O único que restou de pé nessas condições é o que está no Brasil. 70 anos, tá E é o maior? conservado, hein? É o maior hangar para dirigíveis do mundo. Mas a aventura mesmo foi subir a escadaria do hangar para ver a vista lá de cima. O tio Zé não aguentou as vertigens. Mas o Tenente Olímpio nos conduziu com segurança até uma janelinha que fica lá em cima do telhado. Olha só que espetáculo de vista! Dentro da base tem um museu que conta a história dos dirigíveis. Lá eu li que foram apenas 2 dirigíveis que usaram aquele hangar, que era a base na América do Sul, de uma rota que vinha de Frankfurt, na Alemanha. O Hindenburg e o Graf Zeppelin. Depois de descobrir essa história, o tenente perguntou se a galera queria conhecer o simulador de voo dos caças, que são os aviões mais rápidos e modernos da aeronáutica. Adivinha? É óbvio que todo mundo quis. Olha só isso. Parece um jogo eletrônico, mas é, na verdade, uma preparação para os pilotos aprenderem a pilotar os aviões de guerra. Até que o Dani fica bem de piloto. Será que algum de nós vai virar piloto de avião quando crescer? Lá na pista, o tenente explicou que a plantação de aipim é boa para envolver a base aérea porque não atrai pássaros. Eu nunca tinha pensado no perigo que é um pássaro para um avião. Imagina só se uma ave entra na turbina. Depois, nós pegamos carona num dos ônibus da base para chegar ao morro onde fica a antena do radar. Haja disposição. Lá de cima, dava para ver toda a planície e o hangar do Zeppelin bem no meio. Lá no fundo, eu vi chaminés soltando fumaça e o tio Zé me lembrou que existe um polo industrial em Santa Cruz. Estes 3 dias foram inesquecíveis. Nós visitamos apenas um pedaço da cidade e vivemos aventuras totalmente diferentes umas das outras. Quem diria que numa só região seria possível colher frutas no pé, visitar ruínas históricas e ainda pilotar um simulador do avião mais moderno do Brasil? Só no Rio de Janeiro mesmo. Não existe cidade igual a esta daqui.